Fala, amigo de Jesus, seja sempre bem-vindo aqui. Hoje estamos presentes para ler o Evangelho de Jesus Cristo, lá no capítulo 19, versículo do 13 até o 15. Agora nós vamos iniciar a nossa leitura. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Hoje quero meditar com você essa passagem que acabamos de ler numa perspectiva diferente do que Jesus apresenta aqui para os seus discípulos. Vejamos que o cenário é bem comum. Crianças são levadas até Jesus para que ele impusesse as mãos sobre elas, fizesse uma oração. E nós vemos aqui que a criança em si é um ser puro, ingênuo, porque não tem maldade por desejo próprio. Mas a maldade que a criança acaba fazendo não é por necessariamente conhecimento de fazer o mal e desejo daquilo, mas é porque ela é uma criança, tem o senso crítico de julgamento do que é o certo e o errado um pouco menos aflorado do que um ser humano adulto. Por isso que nós podemos ver que, se até as crianças precisam da oração das mãos de Jesus sobre elas, é importante nós termos em mente então que a oração ela serve para todos, até para os mais simples e pequeninos. Jesus nos mostra a importância de orar pelas crianças, até porque elas são o futuro da nossa nação, serão os futuros médicos dos seus filhos e, consequentemente, serão os futuros profissionais, os futuros padres, pastores, evangelizadores, missionários da Igreja de Cristo. É preciso uma proteção sobre as crianças, que são filhas e filhas de pessoas que já servem a Deus. Mas hoje, como te disse, numa perspectiva diferente, precisamos ter em mente que tem um problema aqui com os discípulos. Eles chegam e querem impedir as crianças de chegarem até Jesus. Jesus repreende eles falando para que deixasse as crianças chegarem até Cristo. Por quê? Porque o reino dos céus é das crianças. Porque a criança, ela carrega em si uma ingenuidade, uma humildade e simplicidade que todo discípulo de Jesus Cristo, adulto, precisa ter dentro de si. Você pode ter a certeza, aonde quer que você for, as pessoas estarão prestando atenção nas suas atitudes para ver como você trata o CEO de uma empresa, o chefe empresário e o faxineiro. Se você tratar bem o chefe da empresa, ninguém vai prestar tanto atenção assim. Mas se você tratar mal o funcionário, o faxineiro, provavelmente vão prestar atenção em você. E vão prestar atenção mais ainda se você tratar com humildade o faxineiro no mesmo nível que você trata o CEO, o dono da empresa. E aqui está a diferença. É esse tipo de humildade que uma criança carrega. Essa humildade que Jesus quer que nós carreguemos dentro de nós como discípulos adultos e maduros. Então, é preciso ter a simplicidade de uma criança para fazer parte do reino de Deus. E vamos mais além, como te disse, numa perspectiva diferente. Jesus quer que as crianças cheguem até Ele. Os discípulos querem impedir. Esse impedimento é um problema de imaturidade do adulto. Provavelmente você já passou por isso. Viu alguém na igreja que tem ciúme de você ou de outra pessoa porque você tem se destacado, mesmo sem querer aparecer muito. Às vezes você tem ciúme de outra pessoa por uma coisa diferente, banal, que não faz tanto sentido assim. Os discípulos tiveram imaturidade, ciúmes, não queriam que ninguém tocasse em Jesus como se ele fosse de cristal e vidro, mas Jesus veio para nos mostrar que ele é Deus 100% humano, homem, para interagir, para se relacionar com a sua criação. Por isso que estrelismo, fanatismo dentro da Igreja de Cristo não é o caminho a ser seguido e nem é o tipo de status que um cristão deve desejar. Que você possa então
ter a sua mente renovada, sabendo que é preciso levar essa criança interior até Jesus para que ele possa curá-la, iluminá-la, restaurá-la, amadurecê-la, para que ela possa se tornar um cristão maduro na fé, longe da inveja, longe do ciúme e junto a Deus com humildade e mansidão. É ótimo saber que você chegou aqui até o final desse vídeo. Somente aqueles que carregam a humildade dentro de si têm a capacidade de pararem para escutar o que Deus tem a lhes dizer, a fim de que possam crescer em sabedoria e fé, meditando a sua poderosa palavra. Parabéns para você que chegou até aqui para ouvir até esse instante o que Deus tem a nos ensinar e fazer com que nós progridamos na fé e na vida. Eu desejo que Ele te abençoe e ajude você a levar essa criança imatura até diante do trono dele, para que Ele transforme você, te amadureça e faça um cristão cada vez mais maduro e consistente na fé. Que Ele te abençoe e te fortaleça. Um forte abraço em você e, se Deus quiser, amanhã eu te vejo aqui novamente. Até a próxima!